Ô turminha, no vídeo das placas, né, que eu coloquei as placas ali, nós comentamos sobre alguém deixar um comentário aqui para falar sobre algum assunto que muita gente queria saber. Como é que a gente sabe que tem muita gente querendo saber? É pelos likes do comentário. Então é dessa forma que a gente vai escolher aqui. Então aqui tem um comentário do Paulo que está dizendo aqui: faz um kart passo a passo para nós fazer também, né? Quem apoia dá um like aí. Tem 343 likes, é o comentário que tem mais likes. Só que no caso é um assunto que não, no caso seria fabricar um kart. Então é um assunto, é um próximo assunto esse daqui. Só estou comentando porque é o comentário que tem mais like. Agora está se referindo a um assunto, é esse aqui, ó. Então, ó, obrigado Paulo. Mas o kart a gente pode pensar nisso daí, em fabricar um kart. E como eu fiz a Brasília, como eu fiz a Mad Max Diesel, passo a passo, ensinando tudo, tá certo? Mas vamos deixar esse para próximo. Aí tem aqui, ó, o comentário. Aqui, ó, o comentário do Roberto. Ele gostaria de que eu fizesse um vídeo falando sobre parafuso, medida de parafuso, como que é usado, como que a gente sabe qual é a medida do parafuso, a rosca do parafuso, por que polegada, por que milímetro. Então tudo sobre parafuso. Então nós vamos usar esse comentário aqui como base desse vídeo aqui, porque tem 125 likes. Então no caso é o segundo comentário com mais like e é um assunto legal e acredito que muita gente vai gostar desse vídeo aqui. Então eu vou falar tudo sobre, até já separei umas coisas aqui para mim explicar do meu jeito, vocês sabem como é que é, mas vou tentar explicar nos mínimos detalhes para todo mundo entender. Obrigado Roberto e vamos botar para quebrar então. Ô, turminha, eu vou começar pelo nome dos parafusos. Parafuso tem em cada região tem um nome diferente. Eu vou falar aqui do que eu sei, do que eu falo, né, do meu conhecimento no caso. Esse é um parafuso Allen, né, que usa uma chave, que a chave entra dentro do parafuso, né, ó, entra dentro do parafuso. Esse é o Allen, é os mais comum. Eu vou falar sobre os mais comuns, depois eu vou falar sobre alguma coisa especial. Esse é o Torx, que seria Torx, né? Que seria tipo uma estrelinha, que é no caso interno, que a chave entra dentro do parafuso. Então é os dois mais comuns, é o Allen e o Torx. E existe um monte de parafuso com cabeça especial. Tem muitas montadoras, tem equipamento eletrônico, carro, moto, eletrodoméstico, que existe a chave especial para utilizar naquele tipo de equipamento. Então sai fora do esquema nosso aqui. A gente está falando do dia a dia, das coisas comuns. Então se vocês encontrar uma cabeça de parafuso, aí você vai fuçar na caixa de ferramenta, não tem a chave, porque aquela empresa fez especialmente para ela aquele modelo de chave. Então você vai ter que comprar a chave especial para usar ali. Carro tem muito isso daí, principalmente de cada país que esse carro veio. Tem muito essa, para mim é frescura. O certo era ter uma chave só e todo mundo apertava ali e acabou, né? Mas tudo bem, é assim que funcionam as coisas. Então, Allen, Torx, esse aqui, vamos falar agora, bom, ou como mais comum, sextavado, né? Sextavado. Esse aqui é um parafuso francês, que fala parafuso francês, que ele não tem cabeça. É muito usado em madeira isso aqui. Só estou comentando, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas é um modelo de parafuso, então eu estou comentando sobre ele. É o francês, não tem cabeça. Esse quadradinho aqui enterra na madeira. Então ele enterra na madeira. A hora que você vai apertar a porca, ele não gira. Então você não precisa ter uma chave aqui para segurar. Então por isso que tem esse quadrado aqui, ó. Que muita gente nem sabe para que serve esse quadrado. Eu não sabia. Né? Ele enterra na madeira. Então ele entra justinho aqui e ele enterra na madeira. Então a madeira segura o parafuso. Aí você apertou, acabou, né? Aqui, ó, é um parafuso cabeça cônica, né? Um cone, né? Allen, tá vendo? É um outro modelo. Parafuso cabeça especial que eu tava falando. Ó, esse aqui, por exemplo. Isso aqui, o que que é? É um parafuso que tem quando você vai encaixar ele no lugar, ele tem um apoio e o furo aqui. Então quando ele entra, ele apoia aqui, né? Aqui tem uma base lá, aonde ele vai ser encaixado, tem uma base que apoia aqui.
Então é mais ou menos o mesmo sistema desse. Só que esse é, no caso, esse parafuso, em especial esse é do câmbio do Fusca, para segurar o motor. Então você atravessa ele no câmbio do Fusca, ele tem um apoio e entra o motor aqui e você põe uma porca de uma porca M10 cabeça 17 mm aqui e aperta. Então vocês vão encontrar muito dessas coisas por aí, muito dessas cabeças diferentes por aí. Só que cada caso, é uma situação especial. Então não é uma coisa que a gente precisa tanto falar sobre isso. Acho que eu já resumi bastante sobre a cabeça do parafuso. Ó, outra coisa, turminha, falando ainda das cabeças dos parafusos. Vamos falar de sextavado, por exemplo, aqui ó, sextavado. As medidas existem milímetro e polegada. De cada região do mundo vai ter milímetro e polegada. Nos Estados Unidos é tudo polegada. Tudo que é Estados Unidos é polegada. E na maioria do resto do mundo, no caso, é milímetro. Agora, para vocês entenderem, polegada e milímetro, o que que é? Polegada é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? 1, 2, pera que tá ao contrário, né? Estão vendo aqui, ó? 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5. A polegada é isso aqui, ó. E o milímetro é esses risquinhos pequenininho, cada um é 1 milímetro. Do 2 ao 3, ao 4, ao 5 é centímetro, né? Isso aí eu acho que todo mundo já sabe. Mas só para você saber diferenciar a polegada do milímetro. Uma polegada tem 25 milímetro, 40. Seria 25 milímetro e 4 décimos. Isso aqui é uma polegada. O milímetro é cada risquinho aqui, ó. Polegada, quando vocês for comprar parafuso milímetro e polegada, ou se você se deparar com um parafuso que você vai chega com a chave milímetro não encaixa, você pode ver que ela é polegada. A coisa mais básica no caso é as medidas da chave. A mais importante agora é saber rosca de parafuso, que é o que mais as pessoas se confundem, é na rosca do parafuso, milímetro e polegada, rosca grossa, rosca fina, é isso que eu vou explicar agora. Quando a gente quer saber se esse parafuso é milímetro ou se é polegada, é na contagem de fio de rosca que você vai saber. É contando os fios de rosca que você vai conseguir saber. Na polegada, a gente conta fios por polegada. Isso para ter uma certeza absoluta. Para ter uma certeza absoluta se eu não tenho um calibre de rosca. Eu já vou falar sobre esse assunto aqui. Turminha, então, para saber a rosca do polegada, é só medir quantos fios de rosca tem dentro de uma polegada. Então a gente vai considerar assim, por exemplo, ó, vou só fazer como se fosse a rosca do parafuso aqui, ó. A gente tem que contar assim. Se eu colocar a ponta do paquímetro aqui e aqui, no caso o meu paquímetro está aqui e está aqui, eu tenho que contar o fundo da rosca aqui. Então tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tem 6 fios por polegada. Vamos descobrir quanto tem esse aqui. Então eu vou pegar, que nem eu falei, daqui da crista da rosca, da crista da rosca na crista da rosca. E vamos contar o fundo ali, ó, de crista a crista. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fios por polegada. Eu já sabia porque eu já tinha conferido aqui com o calibre de rosca. Mas para vocês entenderem, se vocês não tiverem um calibre de rosca, é só pegar um paquímetro e medir 1 polegada e contar quantos fios tem. E se você tiver um calibre de rosca é muito mais fácil. É só, tá vendo? Ele é um pente de rosca, né? Dá para ver, né? Uhum. E você encaixa ali dentro, ó. Encaixou ali perfeitamente, né? Ó. Dá para ver bem legal, né? Dá. E ele tem uns númerozinhos. Isso. Então ele vai identificar aqui 16 fios. Aqui, ó. 16, o número 16 aqui, ó. Uhum. Então beleza. Turminha, eu tava dando uma xeretada aqui na loja do mecânico para ver se eles têm o calibre de rosca. Na parte de usinagem da loja do mecânico eles têm muita coisa, muita ferramenta de usinagem. Paquímetro, micrômetro. O calibre de rosca eles têm igual esse meu aqui, acho que até melhor do que esse meu, R$51, milímetro e polegada. Então na loja do mecânico, nessa parte de usinagem, fresadora, torno, broca, macho, calibre de rosca, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, eles têm de tudo lá. Dá uma fuçada lá, entra no site lá e dá uma fuçada lá. E não esquece do meu cupom de desconto que é Torneiro04. Tá bom? Polegada, eu acredito que não tem mais dúvida, né? E é que nem eu falei, todos os parafusos, rosca polegada, a cabeça também é polegada. Então
sempre vai ser assim. Você vai comprar um parafuso polegada, você vai ter que ter uma chave polegada. Ô turminha, o milímetro é mais fácil ainda. O milímetro é simples. Até no comentário lá, tem lá uma observação, tipo assim, o que seria um M8 por rosca 1,5? Então, é isso que eu vou explicar agora. Esse aqui no caso é um M16, porque sempre você vai medir o diâmetro. Então não é a medida da cabeça. Muitas pessoas confundem. As pessoas confundem o diâmetro do parafuso com a cabeça do parafuso. Então ele pega uma chave de 24 milímetros, acho que é um parafuso 24 milímetros. Não é. É aqui que vale, numa medida de parafuso. Então você sempre vai medir aqui, ó. Você vai medir aqui. Então esse aqui é um M16. Esse aqui, como ele é polegada, a gente tem que medir em polegada. Então ele é um 3/4 de polegada. A polegada é sempre a fração da polegada. É sempre assim, sempre a fração da polegada, ó. Uma chave de 1 polegada, aqui tem 1 polegada e aqui 15/16. Então, se você dividir 1 polegada em 16 partes, você vai pegar uma chave com 15 partes de 16. É fração, né? Ó, essa régua, isso aqui também acha para comprar, ó. Que é uma régua que tem milímetro polegada e aqui tem as fração de polegada. Ó, para você ver que loucura que é isso, ó. Tudo isso daqui é polegada, ó. Tudo isso daqui, ó. Daqui até aqui embaixo, ó. Tudo polegada. Então vocês vão pegar até uma fração de 64. Então você vai dividir 1 polegada em 64, aí você vai ter as fração de 64, que seria as mais complicadas, ó. Então, ó, 49/64, 51/64, 53/64. Então você vai dividir 1 polegada em 64 partes e tirar as fração de polegada. Os mais comuns, aqui, ó, por exemplo, 3/4. A gente vai pegar aqui, ó, 3/4 de polegada, ó. 3/4 de polegada. Então você vai dividir a polegada em 4 partes e vai pegar 3. Vai dar, ó, 19.0500. Isso, é. Isso. Em milímetro, né? Porque aqui tudo, aqui, ó, é meia polegada, 1/4 de polegada, 3/4 de polegada. Depois aqui já pula para 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Depois aqui já pula para 1/16, 3/16. Então a polegada é uma carniça. Ela é chata por causa disso. Milímetro é muito mais fácil. Eu prefiro muito mais milímetro do que polegada. Só que existe a polegada, a gente tem que aprender a conviver com isso. Depois que a gente acostuma é fácil. Eu só de eu pegar um parafuso na mão, eu já mais ou menos, eu dando uma olhada nele assim, eu já chuto na minha cabeça a hora que eu vou lá conferir com o paquímetro. Tanto que a gente vê isso aqui, 30 anos vendo parafuso, você já sabe até a medida que é, né? Então, bom, vocês... 30 anos vendo parafuso, você perde até o seu parafuso. Até cai parafuso, parafuso perdido já tem de monte, né? Bom, então vamos voltar de novo, para o vídeo não ficar muito comprido, senão vocês se perdem até nas coisas que eu explico aqui, que às vezes eu acho que eu confundo muito a explicação, mas eu acredito que vocês vão entender. Qualquer coisa, se perder, volta lá e escuta de novo que vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui, o milímetro é muito mais fácil. O milímetro é muito mais fácil. Então eu tenho 16 milímetros, né? 16 milímetros por 2.0. Ó, aqui, ó, no calibre de rosca, ó. 2.0. Então o que é o 2.0? É a distância entre um fio de rosca e o outro fio de rosca. Então sempre quando é aqui, no caso 2.0 é 2 milímetros. Se eu tenho uma rosca assim, por exemplo, ó, eu vou lá no calibre de rosca e vejo aqui, por exemplo, ó, aqui 1,75. Dá para ver, né? Dá. Isso. Então o que é 1,75? É a distância entre um fio e outro. Aí já não é mais polegada, aí já é milímetro. Então vamos fazer assim, ó. Aqui. O milímetro é medido assim, é a distância desse fio nesse fio. Só, é só isso que tem que se preocupar. A distância daqui até aqui. Então, se o meu parafuso é um M14 por 1,75. Então eu sei que a distância de um fio no outro é 1,75, né? Uma distância no outro.
Aí, por exemplo, um M10 por 1,5. Você vai comprar um parafuso. Ah, eu quero um M10 por 1,5. Que é esse aqui. É um M10 por 1,5. Então é 1,5 milímetro daqui a aqui. 1,5 milímetro daqui a aqui. Não tem erro. Sempre vai ser fração de 25 em 25. De 25 centésimo em 25 centésimo. Então você vai ter isso estou falando dos parafusos acima de 1 milímetro. Aí você já vai fazendo essa contagem sempre de 25 em 25, né? Você olhando no calibre de rosca, você vai ver que é sempre de 25 em 25. Depois as rosconas mais grossas já vai pulando de meio em meio, de 1 em 1, e vai até essas roscas mais gigantescas, né? Aqui, ó. Então você vai ter 1 milímetro, que é rosca fina, que é o fiozinho bem perto um do outro, é de milímetro em milímetro. Vai ter o 0,75, que é mais fininho ainda, 1,25, 1,5, 1,75, 2 milímetros, 2,5 e assim vai. É sempre essa medida, de fio a fio. Polegada é a única coisa mais importante, é isso aí. Polegada, quantos fios tem dentro de uma polegada? Milímetro, quantos milímetros tem da ponta de um fio na ponta de outro fio? Beleza, aqui ó, aqui nós já entendemos tudo. Cabeça de parafuso, diâmetro, passe de rosca, tudo. Agora, para que é usado esses parafusos? Agora é a parte mais importante do vídeo. A rosca do parafuso é a parte mais importante. Para que ela é utilizada, essa rosca de parafuso? Eu peguei até um exemplo aqui, ó, que isso aqui é um prisioneiro, tá vendo? É um prisioneiro. Vocês estão vendo que tem rosca dos dois lados? Ó, tem rosca dos dois lados. Agora vocês estão percebendo que essa rosca é mais grossa do que essa? Tem um fundamento isso daqui, de uma rosca ser mais grossa que a outra, tem um fundamento. Por quê? Porque é um prisioneiro. Então isso aqui vai enterrado lá numa carcaça, vai rosqueado numa carcaça, vai prender alguma coisa e vem a porca aqui em cima. Essa rosca mais grossa, para que ela serve? Porque o material da carcaça pode ser que seja um material macio, pode ser ferro fundido, pode ser alumínio. Então eu preciso de bastante fio de rosca e de uma rosca mais grossa, para ter mais resistência aqui, ó, para não espanar. Porque se eu tiver uma rosca fina, por exemplo, uma rosquinha fina, por exemplo, ela tem pouca base para apoiar, ela corre o risco muito mais fácil de espanar, se é uma base mole, onde isso aqui está. Aqui, por que a rosca é mais fina? Porque aqui o aço de um prisioneiro desse é um aço absurdo de duro, e a porca é feita do mesmo material. Então, com a rosca mais fina, eu vou ter um aperto mais eficiente e corre menos risco dessa porca soltar com a rosca mais fina. Então é por isso que existe a rosca grossa e a rosca fina. A rosca grossa, no caso, ela vai estar enterrada, tudo isso daqui, que é quase 3 vezes o tamanho de uma porca, né? Essa parte que eu quero explicar bem direitinho para vocês entenderem. Ó, se vocês medirem a porca, ó, dá quase 3 porcas. Dá quase 3 porcas. E aqui, no caso, na cabeça, aí vocês devem estar perguntando, mas por que aqui em cima, então, é só essa grossura é o suficiente? Por causa do material, porque a porca é de aço temperado e o prisioneiro é aço temperado. E o bloco lá embaixo é macio, por isso que tem que ter todos esses fios. Agora, o porquê que tem que ter todos esses fios? Porque cada fio vai carregar uma carga. Cada fio vai carregar uma carga. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma prateleira, vai. Só para vocês entenderem mais fácil. Vamos supor que isso aqui é uma prateleira. Se eu puder colocar 100 kg em cada prateleira, quanto mais prateleira, mais peso eu vou conseguir ter nessa prateleira, entendeu? Quanto mais fio de rosca eu tiver, enterrado naquele bloco, mais resistência ele vai ter. Que nem moto mesmo. Moto acontece muito de espanar parafuso, porque ali foi preparado para ter um parafuso comprido. Aí de repente o cara perdeu o parafuso, pega um parafuso mais curto e vai lá e aperta num bloco de alumínio. 3, 4 fiozinhos de rosca. É apertar e espanar, porque ali foi feito para ter 10, 15 fios de rosca para dar aperto naquele bloco de alumínio. Então o alumínio não tem capacidade para agarrar com poucos fiozinhos de rosca, ele tem que ter bastante fio de rosca.
para agarrar ali. Então é tudo essas coisas que vocês têm que aprender, que é uma coisa que dá muita dor de cabeça, espanar um parafuso. Você está montando um motor, uma máquina, seja o que for, espana, dá muita dor de cabeça. Então só de você analisar, opa, aqui é alumínio, eu preciso de mais fio de rosca aqui para aguentar o tranco nessa peça que eu vou apertar. Ah, você põe um parafuso curto, 2, 3 voltinhas, a hora que se apertar vai espanar, se for no alumínio principalmente, né, que é o que mais espana. O ferro fundido espana também, ele não tem tanta força quanto um aço temperado igual esse daqui. Outra coisa importantíssima também, falando de rosca, de rosca grossa e rosca fina, ó a diferença dessas duas roscas, é um absurdo, né, é muita diferença. A rosca grossa, ela é uma rosca que ela tem mais o fio de rosca mais gordo, mais forte, fio da rosca. O rosca fina é um fiozinho fininho, magrinho, né? Não comeu muito. Ele dá até medo de espanar. Quando você olha uma rosca tão fina assim, você fala, nossa, se eu apertar demais vai espanar. Mas não é bem assim. A rosca grossa, nesse caso, se eu pôr ela num material macio e eu precisar de bastante fio, é aquela história da prateleira que eu falei. Cada fio vai agarrar uma quantia de material que está lá dentro, e todos esses fios, um vai auxiliar o outro. Então quanto mais fio de rosca tiver lá dentro, muito mais resistência. Agora a rosca fina, para que serve uma rosca fina? A rosca fina ela é eficiente. A rosca fina ela tem um aperto. Se você o torque que você vai ter que dar nessa rosca grossa aqui, o aperto que você vai ter que dar aqui, ó, você vai ter que fazer muito mais força numa chave para ter o mesmo aperto de uma rosca fina assim. Com a rosca fina, você vai precisar de menos torque para ter a mesma compressão, porque o parafuso nada mais é que uma coisa que vai comprimir, né? Você não tem alguma coisa aqui dentro? Você tem alguma coisa aqui dentro, você não vai apertar? Vai comprimir alguma coisa aqui dentro. Por que não podia ser tudo igual? Tudo a mesma rosca, tudo tipo 10 mm, 12 mm, 14, 16 e tudo igual e a mesma rosca? Não pode ser assim. Porque cada equipamento, cada coisa precisa da sua resistência. Então cada material, cada aço de cada parafuso, tem parafuso que é duro demais, tem parafuso que é mais macio, tem parafuso que precisa ser elástico para não arrebentar, né? Tem parafuso que tem que ser bruto mesmo, que chega até a esmagar a chapa a hora que se aperta. No caso desse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, se você tacar a chave nele aqui, ele chega até a esmagar o que está aqui dentro. Então, por que o parafuso rosca fina ele é mais eficiente? Porque quando você apertar com menos torque, com menos força aqui na chave, ó, com menos força aqui na chave, você vai conseguir um torque maior do que uma roscona grossa dessa daqui. Só para vocês entenderem mais ou menos assim, eu vou fazer uma referência do aperto da rosca fina e da rosca grossa. Um carro subindo, se a subida é assim, vai ser muito mais difícil para esse carro subir, não vai? E se a subida for assim, não vai ser muito mais fácil? Raciocina comigo. A subida dessa rosca e a subida dessa rosca. Essa aqui não tem uma subida absurda pela rosca ser grossa, né? Não é uma subidona do morro assim, ó. Essa é a rosca fininha, né? A subidinha bem leve. Então é isso aí. Por isso que eu tô falando que você vai fazer menos força e ele vai apertar mais. No caso, por exemplo, espanou um parafuso do motor, de um cabeçote de um motor. Espanou o parafuso, você vai lá, em vez de você comprar o parafuso certo, né, o espertão, né, ele vai lá e compra um parafuso rosca grossa e põe lá no cabeçote do carro. Tá errado, não vai funcionar. Porque você vai dar o mesmo torque de um parafuso rosca fina, não vai ter aperto suficiente. Porque você alterou a originalidade do negócio. Então vamos supor que você tem 7 parafusos igual e um rosca grossa. Esse rosca grossa você pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça com ele, porque você usou o mesmo torque nos 8 parafusos, só que no rosca grossa vai ser diferente esse torque. E a maioria das pessoas não sabe disso aí, acha que é só ir lá e apertar, e não. Tem muita diferença do fio de rosca, é o negócio da rampinha. Ô, turminha, então para encerrar esse vídeo, eu acredito que eu consegui explicar mais ou menos de uma forma que todo mundo entende, mas para encerrar o vídeo,
é que nem eu falei, não adianta você pegar e querer colocar qualquer parafuso em qualquer lugar. Você tem que ter uma base, uma noção para que você vai usar esse parafuso. Então, com um pouco disso daqui que eu expliquei, você já vai ter uma noção como escolher um parafuso, para que ele vai ser usado, o que ele vai prender, quanto peso ele vai carregar. Ele tem que ter muita firmeza, tem que ter muita segurança. Então, com essa aulinha aqui, né, vamos chamar de aula, vai, dá para você ter uma noção, você poder escolher o parafuso certo para qualquer coisa que você for fazer. É lógico que tudo tem um porquê, tudo foi estudado. Se o motor tá lá, os parafusos do motor, não adianta você querer mudar, não vai dar certo. Aquilo já foi estudado para ser daquela forma. Então, às vezes você vai falar, mas eu queria reforçar. Às vezes você vai colocar um parafuso mais grosso ali, você vai acabar estragando, porque aquilo foi estudado para ter um parafuso daquela grossura que foi colocada ali. Então é isso daí, turminha. Eu acredito que deu para tirar alguma coisa boa de tudo isso aqui que foi falado. E eu vou parando por aqui então. E quem quiser deixar algum assunto nesse vídeo aqui, é que nem eu falei, se for um assunto legal, tiver bastante like nesse comentário que alguém deixar aqui, a gente fala sobre esse assunto num próximo vídeo, tá certo? Então é isso aí, turminha. Não esquece de seguir no Instagram, é @LeandroTorneiro, segue eu lá. E quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!